Come and give the Lord a mighty clap offering. Vamos dar poderoso aplauso ao Senhor. Come on, you can do much better than Pode that. fazer muito melhor que isso. Vamos lá. Come on, give the Lord a shout of glory. Wow. When we go to heaven, Quando nós fomos para o céu, I think the people of Brazil, eu acho que as pessoas do Brasil, you will be part of the praise and worship. vocês serão parte da adoração e da adoração a Deus. You people know how to celebrate God. Vocês sabem como celebrar a Deus. I'm very happy to be here. Eu estou muito feliz de estar aqui, Very grateful to the Lord. muito grato ao Senhor. Yapi has become my second church. A IAP se tornou a minha segunda igreja. Thank God for His mercy. Eu agradeço a Deus pela sua misericórdia. I'm very grateful to my brother and his lovely wife, Eu sou muito grato ao meu irmão e sua amada esposa, Pastor Jonatas, Apostle Jonatas and Pastor Andressa. Pastor Jonatas, Apóstolo Jonatas e a pastora Andressa. They are very close to our heart. Eles são muito próximos ao nosso coração. This afternoon, Essa tarde, I was praying to God eu estava orando a Deus for our relationship. pelo nosso relacionamento. And I was saying to God, E eu disse a Deus: Lord, Senhor, you connected us você nos conectou by the Spirit. pelo Espírito. Protect our relationship Proteja o nosso relacionamento in the purpose of the Spirit. no propósito do Espírito. I don't want to miss Eu não quero perder why you brought us together. o porquê o Senhor nos colocou It juntos. was not for the flesh. Não foi pela carne. It was not because we needed another brother or a friend, Não foi porque eu precisava de outro amigo ou outro irmão. but there was a divine purpose. Mas teve um propósito divino. That was my prayer this afternoon. Essa era a minha oração essa tarde. And I believe E eu acredito that God que Deus is going to do something amazing, vai fazer algo maravilhoso. not only in Brazil, Não apenas no Brasil, but around the world. mas por todo o mundo. Because when God brings people together, Porque quando Deus coloca as pessoas juntas, it's for a purpose. é para um propósito. God is a good God. Deus é um bom Deus. And this church E essa igreja is blessed. é abençoada. Last time when we were here, A última vez que nós estávamos aqui, during I think it was a women conference, eu acho que era uma conferência de mulheres. I said something that I saw in the vision. Eu falei algo que eu vi numa visão. I went to pray Eu fui orar and I went to the wall e eu fui até as paredes. and I touched the walls and I was praying. E eu toquei as paredes, eu estava orando. And I was praying to God that there will be an expansion. E eu orei para Deus para que houvesse uma expansão. The Lord said to me E o Senhor disse a mim that this church is going to experience an expansion. que essa igreja irá experimentar uma expansão. And when I went to the bathroom just now, E quando eu fui no banheiro agora mesmo, I saw there is no space. eu vi que não tem mais espaço. It's a problem, É um problema, but it's a good problem. mas é um bom problema. Now, why am I saying this? Então, por que eu estou falando isso? I'm reminding you Eu estou te lembrando of what God said. o que Deus falou. It's God who said it. É Deus que disse. What you are seeing now, O que vocês estão vendo agora it's the fulfillment of God's word. é o cumprimento da palavra de Deus. But when God speaks, Mas quando Deus fala, we have the responsibility nós temos a responsabilidade to align ourselves para nos alinhar and connect ourselves e nos conectar in the vision of God. na visão de Deus. We have a part to play
we also have a part to play. Nós também temos uma parte para fazer. When God says something, Quando Deus diz algo, you need to respond to what God is saying. você precisa responder ao que Deus está dizendo. Not only by faith, Não apenas por fé, but by actions. mas por ações. By the grace of God in the church, God has entrusted us in Ottawa, in Canada. In Canada, the church God has given to us. No Canadá, Deus nos deu uma igreja. Apostle Jonathan and Pastor Andressa, they know we just recently moved to a new location. O apóstolo Jonatas e a pastora Andressa sabem que nós nos mudamos agora para uma nova localização. God gave us a new location, Deus nos deu um novo local, but it was a place of industrial place. mas era um lugar industrial. And when you come to there, it was nice and complicated because we didn't know what to do with it. At least I didn't know what to do with it. Porque quando a gente foi lá, a gente viu que era um lugar bem legal, mas eu não sabia o que fazer. A gente não sabia o que fazer. And we had to do a renovation of that place. E nós tivemos que fazer uma renovação daquele lugar. You know where I found that place we are now? Você sabe quando eu encontrei esse lugar que eu estou agora? Apostle, Apóstolo, the place we are now, o lugar que nós estamos agora. you know how we found that building. Você sabe como nós encontramos aquele prédio? We found that building. Nós encontramos aquele prédio. I was here in Brazil. Eu estava aqui no Brasil. I was sitting there. Eu estava sentado bem ali. While the women conference was going on, Enquanto a conferência de mulheres estava acontecendo, I was doing negotiation eu estava fazendo negociação with the building you have seen. com o prédio que você viu. It started here. Começou aqui. Brazil Brasil was a point of contact. foi uma porta de contato. Yapi was a point of contact A IAP foi um ponto de contato for us to get that building. para que nós conseguíssemos aquele prédio. I'm going somewhere. I'm telling you something. There's a connection here. Eu estou te contando algo, tem uma conexão aqui. When we got the place, Quando nós conseguimos o local, after the negotiation, depois da negociação, we realized the renovation together with the landlord, what they had to do, what we had to do, together the renovation was about $100,000. a gente viu que com a renovação e tudo que tinha para fazer no local, os dois juntos davam em média $100.000. $100,000. $100.000. And we got the place. E nós conseguimos o lugar, We went to sign the contract. nós fomos assinar o contrato. After we signed the contract, Depois que nós assinamos o contrato, the day we received the key, o dia que nós recebemos a chave, I hear God say to me, eu ouvi Deus dizer a mim, this building, esse prédio, the renovation, a renovação, because we had to put bathrooms, build offices, Sunday school, put the carpet, put the LED screen, everything we had porque to nós do. tivemos que fazer os banheiros, as salas, a parte das crianças, a tela, tudo. And I heard the Lord say to me, E eu escutei o Senhor dizendo a mim, this place will be done. This place will be renovated in 52 days. esse lugar será renovado em 55 dias. 52 dias. And I prophesied. E eu profetizei. We didn't have the money, Nós não tínhamos o dinheiro, but I said to the church, mas eu disse à igreja, God spoke to me, Deus falou comigo. and God gave me a vision. E Deus me deu uma visão. And we have the key. E nós temos a chave. From today, A partir de hoje, 52 days, 52 dias, this place will be perfectly finished. esse lugar terá finalizado perfeitamente. And we will consecrate the place to God. E nós vamos consagrar o lugar a Deus. Where the money is coming, where the money will come, Quando o dinheiro vir, it is in your pocket. vai ser no seu bolso. God will provide. Deus irá prover. That was in July. Isso foi em julho. When we came to August, Quando nós entramos em we agosto, started working. nós começamos a trabalhar. My wife and I was our wedding anniversary. Minha esposa e eu estávamos fazendo aniversário de casamento. We were supposed to go to, where were you going? Where were you going? Onde nós vamos? We were going to travel somewhere for our wedding anniversary. Nós íamos viajar para algum lugar no nosso aniversário de casamento. But we said, Mas nós dizemos, because of the church por conta da igreja and the renovation, e a renovação, we take all the money. nós pegamos todo o dinheiro. We are not going to travel. Nós não íamos viajar. We are going to give it to the church Nós íamos dar à igreja so that we can do the renovation. para que nós pudéssemos fazer a renovação. I am here to tell you, Eu estou aqui para te dizer, 52 days after, 52 dias depois, by the grace of God, pela graça de Deus, the Lord Jehovah
O Senhor Jeová, He built His church. Ele construiu a sua igreja. God is a faithful God. Deus é um Deus fiel. What I'm saying to you, O que eu estou dizendo a vocês, when the project of the expansion of this church will start, quando o projeto de expansão dessa igreja começar, you must be part of it. você tem que ser parte disso. Don't just pray. Não apenas ore, Don't just declare, não apenas declare, but participate. mas participe. Sacrifice. Sacrifício. When we had the building Quando nós tínhamos o prédio, in the flesh, na carne, it was complicated. era complicado. But when God speaks, Mas quando Deus fala, you just walk. você apenas caminha. How God will do it, Como Deus irá fazer, I don't know. eu não sei, But God will do it. mas Ele irá fazer. God said to Abraham, Deus disse a Abraão, go to the left vai para a and direita go to the right. e vai para a esquerda. The way you expand, O jeito que você expande, that's what I'm going to give to you. é isso que eu darei a você. I prophesy to Yapi Villa Eu Matilda. profetizo sobre a IAP Vila Matilde. You just have to expand. Você tem que apenas expandir. See what you want to get. Veja o que você quer conseguir. Make declaration Faça declarações and make the act of faith. e faça o ato de fé. When you do the first step, Quando você dá o primeiro passo, God will do the rest. Deus irá fazer o resto. But you have to make the step. Mas você tem que dar o primeiro passo. When we were signing the contract Quando nós estávamos assinando o contrato and we had to finish that in 52 days, e nós tínhamos que terminar aquilo em 52 dias, we didn't know how to do it. nós não sabíamos como fazer. One of my sons, Um dos meus filhos, he came to me. ele veio até mim. He said, man of God, Ele disse, homem de Deus, maybe we can take money from the bank. talvez nós podemos pegar dinheiro com o banco. We can borrow Nós podemos pegar emprestado from the bank do banco and we can give back the bank every month little. e nós podemos dar ao banco todo mês, bem pouquinho. I said, no. Eu disse, não. God of heaven, Deus no céu, we will use the bank. nós iremos usar o banco. The banco do céu. O banco do céu. And by the time we finished, E pelo tempo que nós terminamos, we took $0 from the bank nós pegamos $0 do banco. because Jesus Christ Porque Jesus Cristo is still in the miracle business. está fazendo um milagre, um negócio de milagre. It will happen here. Irá acontecer aqui. I say it will happen Eu here. disse, irá acontecer aqui. When God begins that project, Quando Deus começar esse projeto, I want everybody who is part of this church, eu quero que todos aqueles que fazem parte dessa igreja, you must sacrifice to be part of this. você tem que se sacrificar para fazer parte disso. You know the way you prepare your wedding? Você sabe o jeito que você está preparando o seu casamento? If you are getting married, Se você irá se casar, or you are preparing to travel to Europe or America, ou você está se preparando para viajar para a Europa ou para a you see América, that preparation. você vê essa preparação, That attitude essa atitude is what you need to have a sacrifice é que você precisa ter um sacrifício when the project of Villa Matilda expansion will begin. quando o projeto de expansão da Vila Matilde começar. That's how you will see God's blessing É assim que você verá as bênçãos de Deus to rest upon your life. vir sobre a sua vida. Thank you so much, Apostle, Muito obrigada, apóstolo, for this great vision. por essa grande visão. God will make it to come to pass, Deus irá fazer acontecer and we will exceed the expansion. e nós vamos ver a expansão. Because God is more preoccupied to expand this place than you and I. Porque Deus está mais preocupado em expandir esse lugar do que você e eu. Because He has souls to bring here. Porque Ele tem almas para trazer aqui. So He is more preoccupied. Então Ele está mais preocupado. He doesn't want people to be outside when there is service here. Ele não quer que as pessoas fiquem lá fora quando está tendo culto aqui. It is God's problem. É um problema de Deus. It is God's problem. É um problema de Deus. And that's how you have to see it. E é assim que nós devemos ver. This is what God told me to tell you. Isso foi o que Deus me disse para falar para vocês. God bless you. Deus te abençoe. In Jesus' name. Em nome de Jesus. Give the Lord a clap offering. Aplauda o Senhor. Thank you, Lord. Obrigada, Senhor. I came with my wife.
Eu vim com a minha esposa, the most beautiful woman in the world. a mulher mais linda do mundo. God has blessed me. Deus me abençoou. Every preacher Todo pregador has a beautiful wife. tem uma esposa muito bonita. You know why? Você sabe por quê? We have the gift Porque nós temos o dom to follow. da fala. We have the gift to speak. Nós temos o dom de falar. So my wife is with me here. Então minha esposa está comigo aqui. Can you stand or can you come? Você pode subir ou ficar em No, pé? no, come. Venha, venha. Can we give my wife a big clap Nós of when podemos she's aplaudir a coming? minha esposa enquanto ela está vindo? Celebrate Jesus for my lovely wife. Celebre Jesus pela minha amada esposa. This young girl, Essa garota jovem, this young girl, essa garota jovem, this young lady essa senhora jovem is the blessing of my life. é a bênção da minha vida. God has given us 3 children. Deus nos deu 3 filhos. The first one is 17, 15, and 10. A primeira tem 17, 15 e 10. I know this young girl looks 17 Eu sei que ela parece ter 17 anos, because it's my job porque é meu trabalho to keep her young. manter ela jovem. Ay, ay, ay! Oh! If your wife, Se a sua esposa, she's 40, ela tem 40, she looks 70, ela parece ter 70, it's your problem. é o seu problema. Your wife, A sua esposa, she is 20, 30, 25, 30. ela tem 25, 30. When we look at her, Quando nós olhamos para she ela, looks 65. ela parece ter 65. My brother, Meu irmão, it's your problem. é o seu problema. Your job Seu trabalho is to keep your wife young. é manter a sua esposa jovem. Your wife, Sua esposa, she's like a flower. ela é como uma flor. She needs water. Ela precisa de água. God bless you. Deus te abençoe. If you are here with your wife, say I love you. Say I love Se você you. está aqui com sua esposa, diga eu te amo. If you are with your wife, say I will keep you young. I will keep you Se young. você está com a sua esposa, fala eu vou te manter jovem, eu vou te manter Say jovem. I will keep you young. I will keep Fala you eu quero young. te manter jovem. Say I will keep you young. Fale eu vou te manter jovem. Praise the Lord. Adore ao Senhor. Are you ready for the word of God? Você está pronto para a palavra de Deus? Are you ready for the word of God? Você está pronto para a palavra de Deus? Are you ready for the word of God? Você está pronto para a palavra de Deus? I brought you greetings from House of Grace for All Nations in Ottawa. House of Grace, our church in Eu Ottawa. trago saudações da nossa igreja em Ottawa, no Canadá. I brought you the Casa da greetings. Graça. They say God bless you. Eles disseram, Deus te abençoe. And they are praying for me. Some of them are E, watching me now eles and estão praying for orando me. por mim, eles estão assistindo e orando por mim. I believe that tonight Eu acredito que essa noite something supernatural will happen here. algo sobrenatural irá acontecer aqui. I believe that something powerful Eu acredito que algo poderoso will happen here. irá acontecer aqui. Tonight, Essa noite I feel the anointing eu sinto a unção of impartation. de impartição. I believe that the Spirit of God Eu acredito que o Espírito de Deus will place something very powerful upon your life. irá colocar algo muito poderoso sobre a sua vida. My prayer is that at the end of this service, Minha oração é que no final deste culto, your life shall not be the same. a sua vida não será mais a mesma. Something strong from the Spirit of the Lord Algo forte do Espírito do Senhor is going to come upon your life. virá sobre a sua vida. As I was sitting right there, E quando eu estava sentado bem ali, the Lord began to speak to me. o Senhor começou a falar comigo. The Lord said, every person in this service, O Senhor disse: cada pessoa nesse culto, pray for every person in this service ore para todas as pessoas desse culto that just receive a report from the doctors.
que acabaram de receber um diagnóstico dos médicos. There are people you are here, Tem pessoas que estão aqui. you receive a negative report from the doctors concerning your health. Você recebeu um relatório do médico sobre a sua saúde, um má relatório. By the end of this service, Mas no final desse culto, the healing power of God, o poder curador de it Deus will enter into your body irá entrar pelo seu corpo and a miracle will happen. e um milagre irá I acontecer. say that miracle will take Eu place. disse que o milagre irá tomar lugar. There is a healing power of God. Tem um poder curador de Deus. Is here to heal every diagnosis that came from the doctors. Está aqui para curar cada diagnóstico que veio do médico. There is somebody the Lord showed me that had a problem over here, Tem alguém que o Senhor está mostrando que tem um problema bem aqui. and there is another lady. You have like a lump here, right here by E your tem breast. outra moça que tem como se fosse um caroço aqui, perto do seu peito. Right here, it's like a lump on your. Bem aqui, é como se fosse um caroço. And you have been wanting to see the doctors for that problem here. E você está querendo ver os médicos por conta desse problema bem aqui. And the Lord just said, I'm healing that situation. E o Senhor está dizendo, eu vou curar essa situação. Right here. Bem aqui. Right here. I want to pray for that person. Eu quero orar por essa pessoa. I want to pray for you. Eu quero orar por você. You have that lump here. Come here. Let me Você pray tem for esse you. caroço aqui, por Come favor, venha até quickly, aqui. quickly, Rápido. quickly. Bem rápido. You have it. It's like painful. Você tem, é como se fosse bem doloroso. It's like a small bump here. Come É como here. se fosse um pequeno caroço. Come Bem here, aqui. come here. Vem aqui. Come here. Vem Come aqui. here. Come here. Vem aqui. Come here. Come here. Come here. Come here. Vem aqui, pode Come vir here. aqui. Come here. Shanda bradivu zivala tanta da basaya. You okay? Tell me what happened. What Me is fale o que aconteceu. Eu, quarta-feira da semana passada, Thursday last week. fiz um terceiro ultrassom She na got mama. her, exam. Bring me another microphone, please. Eu tenho, Me traga outro microfone, por favor. Come on, quickly. Please. Yes, hold it for me. Yeah, tell me what happened. Me fale o que aconteceu. quarta-feira da semana passada, Thursday last week. No, tell the people there. I want Fale para a pessoa, quero que as pessoas escutem. She did a exam in the chest. Thursday, last Thursday. Yeah. And the diagnosis was a lump in the left chest, in the skin, in a cyst. A lump here, Yeah. right here. God is very precise Deus é muito preciso, because when I was speaking, porque enquanto eu estava falando, I touched right here eu toquei bem aqui, on that particular place. nesse lugar particular. That's the Holy Spirit. Isso é o Espírito Santo. And that God is going to heal you right E now. Deus irá te curar agora. amém, The aleluia. miracle power of God O poder milagroso de Deus is going to touch you right now. vai te tocar agora. Just put your hands there. Apenas coloque a sua mão aqui. Close your eyes. Feche seus olhos. In the name of Jesus, No nome de Jesus, receive the healing power of God. receba o poder curador do Senhor. Be healed by the power of God. Seja curado que o poder de Deus. Right now, Agora, I command that lump eu comando que esse caroço to disappear. desapareça. Right now, Agora, disappear. desapareça. Disappear. Desapareça. Be healed. Seja curado. In the mighty name of No Jesus, poderoso nome de Jesus. be healed. Seja curada. Let that lump disappear. Que esse caroço desapareça. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. as you will stand up, Quando você se levantar, you are standing up without a lump você irá se levantar sem caroço. because the healing miracle power of Porque tem God, um poder milagroso do Senhor it has entered your body. que entrou no seu corpo. In the name of Jesus, Em nome de Jesus. Stand up. Levante. you are healed. Você está curada? Move like this. Faça Touch assim. them. Toque. Check it. Veja. Were you able? Where's the microphone? I'm asking. Were you able to feel it before? Você estava capaz de sentir antes? Check now. Veja agora. In the Nothing. nada, nothing. Aleluia. The lump completely disappeared by the O power of Jesus. caroço
acabou de desaparecer pelo poder de Nothing. Jesus. Nada. Nada. Jesus é bom. Deus te abençoe. God bless you. This is Jesus. Isso é Jesus. Hallelujah. Give Jesus glory. Dê a glória a Jesus. Thank you, Jesus. Obrigada, Jesus. Mante kebrosi felinini Messiah. We worship and we glorify your holy name. Nós te adoramos e glorificamos o teu santo nome. Aleluia. Hallelujah. Jesus, we give you praise. Jesus, nós te damos a glória And we give you glory. e nós te damos o louvor. In Jesus' mighty Em name. nome de Jesus. Amen. Are you ready? Amém. Você está pronto? What I love about Brazil, you guys don't give me time. O que eu amo sobre o Brasil é que vocês não me dão tempo. So it doesn't matter. Então não importa. Preaching, singing, miracle, preaching, healing. Pregar, cura, adoração, pregar, cura, Everything adoração, tudo. Now, tonight, Essa noite, I want to teach and preach at the same time. eu quero ensinar e pregar ao mesmo tempo. I want you to take notes Eu quero que você anote. so that by the end of the service, Então, pelo fim do culto, when we go to prayers, quando nós formos orar, and you have your notes with you. e você tem as suas notas com você. Today, Então hoje, I'm talking about the mystery of prayer. então hoje eu irei falar sobre o mistério das orações. The mystery of prayers. O mistério das orações. Tell somebody the mystery of prayers. Fale a alguém o mistério das orações. Say to somebody, do you understand the mystery of prayers? E diga para alguém, você entende o mistério das orações? Ask the person, did you pray? Pergunte para essa pessoa, você ora? I need a micro. I have a question. Eu tenho uma pergunta. When I ask you prayers, Quando eu pergunto para você orações, what is prayer? o que é oração? I need 4 people Eu preciso de 4 pessoas to come tell me para vir me dizer what is prayer. o que é oração. Does this church know what prayer is? Essa igreja sabe o que é oração? No? No sabe? Não? Não sabe? 4 people. 4 pessoas. Come here. Vem aqui. Come tell me Venha me dizer what is prayer. o que é oração. Hey. Oh. 4 people. 4 pessoas. Come. Venha. 1, 2, 3. Where is the 4? Onde está o 4? Problema, meus irmãos. Nobody knows prayer? Ninguém sabe o que é oração? Tell me, what Me is fale. prayer? O que é oração? Slow. What is prayer? Tell them. O que é oração? Fale para eles. Okay, tell me, what is prayer? Me fale para mim o que é oração. Just one word. When you hear the word prayer, Quando você fala a palavra oração, what does it mean to you? o que isso significa com você? Apenas uma palavra. Just one word. Apenas uma palavra. Dialogue. Talk. Talk. What is prayer? O que é oração? Diálogo com Jesus. Dialogue with Jesus. I dialogue with Jesus. Okay. What is prayer? O que é oração? Conversar
Talk with Daddy. Talking with Daddy. Yeah. Who believe? Hold on. Who believe prayer is dialogue with God? Who Quem believe? acredita que oração é um diálogo com Deus? Muito pessoa. Muito bom. She said, talking with Daddy. Ela falou falar com o papai. Who believe that? Quem acredita nisso? Okay. Church. Entrar no seu quarto com secreto e falar com ele. Go to your room in secret and talk to him. Go in secret and Yeah. talk to him. Who believe that is prayer? Quem acredita que isso é oração? Okay. 4. Number 4. Quarto, número 4. Evangelist. Evangelista. Depende da ocasião. Depends of the occasion. Oh, prayer depends on the occasion. Ora é relacionamento entre filho e pai. Relationship sometimes is relationship between son and father. Ora é o gemido da nossa alma. Sometimes it's the agony of our soul. Who believe that? Quem acredita nisso? You want to say too? These people also extra? Essas pessoas têm outras explicações? No? Why you Oração é falar com Deus. It's talking to God, talking to Só é God? possível but it's just possible através da obediência. through obedience and holiness. Que a Bíblia diz. One word. Uma palavra. Yes. Okay. What do you want to say? O que ele quer dizer? O outro? Colocar todos os seus problemas diante de Deus. Put all your problems in front of God. Who believe that? Quem acredita nisso? Okay. Who believe everything that they said here? Quem acredita que tudo que foi dito aqui, That is prayer. que isso é oração? Let me see your hands. Deixa eu ver as suas mãos. That it is. No, lift your hands. Keep it up. Não, keep it. levante sua mão. You believe Permaneça it? com ela You believe it's levantada. talking to God? Você acredita que é falar com Deus? Relationship with the Father? Relacionamento com o Pai? Bringing your problems to God? Trazer seus problemas para Deus? You believe that is prayer? Você acredita que isso é oração? Amen? Okay, thank you. Ok, obrigada. Please take a seat. Por favor, se sente. Then this is a problem. Então isso é um problema. Please pay attention to me. Por favor, preste atenção a mim. If prayer is relationship with God as the answer, Então, se oração é um relacionamento com Deus, como foi a resposta? if prayer is intimacy with the Father, Então, se a oração é interceder com o Pai, if prayer is the place where we bring our problems to God, se oração é o lugar onde nós trazemos nossos problemas até Deus, if prayer is talking to the Father or talking to God, então se oração é falar com Deus ou falar com o Pai, then why do we don't pray? então por que nós não oramos? Why do many people have a problem with prayers? Porque muitas pessoas têm problemas com a oração. Why can't we spend 1 hour, 2 hours, 3 hours praying to God? Por que nós não conseguimos passar 1 hora, 2 horas, 3 horas orando a Deus? Because if prayer is talking to God Porque se oração é falar com Deus and we love God, e nós amamos a Deus, why do we not spend 3 hours just praying? por que nós não passamos 3 horas apenas orando? Why is prayer so much a problem? Por que a oração é um problema tão grande? Many people have a problem with prayer. Muitas pessoas têm um problema com a oração, But yes, we know it's talking to God. mas ao menos nós sabemos que é falar com Deus. Yes, we know Sim, nós sabemos that prayer is intimacy with the Father. que oração é intimidade com o Pai. But yet, many people have a problem to pray. Mas ainda assim, muitas pessoas têm um problema com oração. If I have to ask you, today is Wednesday. Se eu tiver que te perguntar, hoje é quarta-feira. Since last Sunday Desde o último domingo till today, até hoje, how many hours quantas horas have you spent in prayer? você ficou em oração? I'm not talking about singing. Eu não estou falando sobre cantar. I'm talking about praying. Eu estou falando sobre orar. Because there is singing and there is praying. Porque tem o canto e a oração.
I'm not talking about worshiping. Eu não estou falando sobre adoração. I'm talking about praying. Eu estou falando sobre orar. Since last week, Desde a semana passada, Wednesday, a quarta-feira da semana passada, till today, that gives you 1 week. até hoje, isso te dá uma semana. How many hours Quantas horas of the 1 week dessa última semana have you spent talking to God? você passou falando com Deus? Have you used the definition of prayer they said here? Intimacy, fellowship, relation. How many hours in a week did you use to talk to God? Você usou essa definição, relacionamento com Deus, falar com Deus, entregar seus problemas a Deus. Quantas vezes você fez isso com Deus? In that 1 week, Nessa última semana, how many hours quantas horas have you used to talk to other people? você usou para falar com outras pessoas? How many of those hours Quanto dessas horas have you used on social media? você usou nas redes sociais? How many of those hours Quanto dessas horas have you used to talk to people? você usou para falar com as pessoas? So do you see Então você vê the definition of prayer a definição de oração that they have said que eles disseram is correct. está correto, But then the balance mas o equilíbrio of the prayer in our life is not matching. da oração nas nossas vidas não está batendo. That means Isso significa there's a little problem. que é um problema. How many times do you pray? Quantas vezes você ora? How many time do you spend in prayer Quanto tempo você passa em oração? in a week? Numa semana? How many time do you spend at your work? Quantas horas você passa no seu trabalho? How many time do you spend talking to your wife, your husband, your children or your friends? Quanto tempo você passa falando com a sua esposa, com seus filhos, com seus amigos? So that means Então isso significa, if prayer is intimacy with the Father, se oração é intimidade com o Pai, it means significa we neglect the intimacy with the Father. que nós negligenciamos a intimidade com o Pai. If prayer is talking to God, Se oração é falar com Deus, it means significa we neglect our time talking to God. que nós negligenciamos nosso tempo falando com Deus. I want you to understand me. Eu quero que você me entenda. I really want you to Eu understand. quero que você entenda. That's the reason Essa é a razão. my team Meu time is the mystery é o mistério of prayer. das orações. Because prayer, Porque oração, if we say prayer is everything we said here, se nós falamos que oração é tudo que nós dizemos aqui, why can't you not pray for 1 hour? Why? por que você não consegue orar por 1 hora? Por quê? Why? Por quê? If prayer is everything we said, Se oração é tudo que nós dissemos, if prayer is the place we bring our problems and God give us solution that is different here. se oração é dar a Deus nossos problemas e Ele nos dar a solução, como Ele disse aqui, Then the question is, why do we not pray? então a questão é por que nós não pregamos, nós não oramos. So that means Então isso significa, this word prayer essa palavra, orações, is a mystery. é um mistério. There is a mystery Tem um mistério behind prayer. atrás da oração. You can never have an effective Christian life Você nunca pode ter uma vida cristã efetiva without prayer. sem oração. Prayer Oração is the master key. é a chave mestra. You know, you have keys. Você sabe que você tem as chaves? You know, in this building, Você sabe nesse prédio? you have the key of the gate. Você tem a chave do portão? You have the key of the door. Você tem a chave da porta? You have the key of the washrooms. Você tem a chave dos banheiros? You have the key of the kitchen. Você tem a chave da cozinha? You have the key of the pastor's office. Você tem a chave da sala pastoral? You have the key of the administration. Você tem a chave da administração? You have many keys. Você tem muitas chaves. But prayer Mas a oração is the master key. é a chave mestra. The master key, A chave mestra it can open every door. pode abrir todas as portas. That is the mystery Esse é o mistério of prayer. de oração. Now, let me tell you something about prayer. Agora deixa eu te falar algo sobre oração. Why is it that I always feel I'm very far. I want to come down. Eu sempre sinto que eu vou ficar aqui, mas eu sempre vou para baixo. É bom? É bom? Listen, it's this. If we understand Se nós entendemos that
prayer is the master key. Que oração é a chave mestra. And that prayer is effective. E que oração é efetiva. Why are we not praying? Por que nós não estamos orando? Why? Por quê? That's why I say that prayer, we need to understand the mysteries of prayer. Por isso que eu disse que nós precisamos entender o mistério das orações. Because if prayer is talking to the Father, Porque se oração é falar com o Pai, and we love the Father, e nós amamos o Pai, why can we not spend hours talking to Him in por prayer? que nós não podemos passar horas falando com Ele em oração? When you love your wife, Quando você ama a sua esposa, or you love your children, ou você ama os seus filhos, you talk on the phone, você fala no you can telefone, talk for hours você pode falar por horas, because you love them. porque você ama eles. And there is intimacy. E tem intimidade. And if we say E se nós dizemos that God, que Deus, through prayer, para oração, is intimacy, que oração é intimidade, why can we not spend hours or even time? por que nós não podemos passar horas ou então talvez um tempo? Many people, Muitas pessoas, when you say you are going to pray, quando você fala eu vou orar, you fall asleep. você dorme. Many people can only pray in the church. Muitas pessoas só conseguem orar na igreja. When we are like this, Quando nós estamos desse jeito, that's when you pray. é aí que você ora. When you go home, Quando você vai para casa, you cannot even pray for 30 minutes. você nem consegue orar por 30 minutos. You don't even know what to say. Você nem sabe o que dizer. But prayer is intimacy with the Father. Mas oração é intimidade com o Pai. So that means there is something about prayer Então isso significa que tem algo sobre oração that we don't understand. que nós não entendemos. Eh bon? Everything okay? Tudo está bem? Many people even they say I'm going to pray at night. Muitas pessoas falam, eu vou orar à noite. By the time you go on your knee, Mas quando você vai de joelhos, you begin to dream. você começa a sonhar. You even forget what you are praying. Você até esquece o que você estava orando. Many people when they say I'm going to pray, Muitas pessoas quando falam, eu vou orar, when you close your eyes to pray, quando você fecha os seus olhos para orar, you begin to think on shopping. você começa a pensar nas compras. Shopping, right? Nas compras. You begin to think on food. Você começa a pensar na comida. You begin to think on your work. Você começa a pensar no seu trabalho. Only when you close your eyes to pray. Toda vez que você fecha os seus olhos para orar, Look at the person beside you. olhe para a pessoa do seu lado Say prayer e diga oração is spiritual. é espiritual. It's a spiritual battle. It's a spiritual fight. É um fato espiritual. Fight. É uma luta espiritual. It's a spiritual fight. É uma luta espiritual. You can talk to your wife or your husband Você pode falar com sua esposa ou com seu esposo for hours. por horas, No problem. sem problema. But let's talk to God, the loving, hallelujah. Mas então você diz, vamos falar com Deus, aleluia. 1 hour, 1 hora, it will be a problem. vai ser um problema. You know why? Você sabe por quê? Prayer, Oração it's a battle. é uma batalha. There is a spiritual resistance Tem uma resistência espiritual that will stop you que vai te parar to pray. de orar. There is a spiritual resistance Tem uma resistência espiritual that wants to stop you que quer te parar, to pray. quer parar você para oração. There is a spiritual force Tem uma força espiritual that wants to stop you que quer te parar from praying. de orar. You know why? Você sabe por quê? Because prayer Porque oração is the master key. é a chave mestra. Oh my God, you didn't get me. Você não entendeu? I really want you to understand Eu me. quero que você realmente me entenda. The thing is this. A coisa é isso. If you don't understand what I'm saying to you, Se você não está entendendo o que eu estou dizendo a você, you will be shouting and jumping is fine. você estará pulando e gritando, está bom. You will be jumping and dancing. Você vai estar pulando e dançando, It's very good. é muito bom. But you are missing something. Mas você está perdendo algo. You need a lifestyle of prayer. Você precisa de um estilo de vida de oração. You need a life of prayer. Você precisa de uma vida de oração. Without prayer, Sem a oração, the devil will play with you. o diabo irá brincar com você. That's why the devil can let you be on social media. É por isso que No o diabo problem. quer que você esteja nas redes sociais, sem problema. The devil can let you watch Netflix, Amazon Prime, no problem. O diabo pode deixar você assistir Netflix, Amazon Prime, sem problema. But when you say you are going to pray, Mas quando você diz que você irá orar, all the attacks come.
todo o ataque vem. When you say, I'm going to fast, Quando você fala, eu vou jejuar. normally during the day, sometimes you can spend 8 p.m. You didn't eat. You were busy at work and this, no problem. Não, tem dias que você está muito ocupado no trabalho e você fica até 8 da noite sem comer. 6 p.m., 8 p.m., no problem. 6 da noite, 8 da noite, sem problema. You didn't eat, Você não comeu, no problem. sem problema. But if you say, Mas se você disser, by tomorrow, amanhã I will fast and pray. eu vou jejuar e orar. By 7 in the morning, 7 da manhã, your stomach. seu estômago. By 11 in the morning, 11 da manhã, you begin to have headache. você começa a ter dor de cabeça. You begin to feel it dizzy. Você começa a se sentir tonto. But normally, Mas normalmente, you cannot eat till 6, 5 p.m. No problem. você consegue ficar sem comer até as 5, até as 6 da But when you noite. say, I will fast and pray, Mas quando você fala, eu vou orar e jejuar. when you say that, Quando você diz isso, you declare a battle você declara uma batalha in the spirit. no espírito. And that's why the devil É aí que o diabo comes with resistance. vem com a resistência. That's why many people, É por isso que muitas pessoas, you cannot pray. você não pode orar. You can talk, Você pode falar, but you cannot pray. mas você não pode orar. You can sing, Você pode cantar, but you cannot pray. mas você não pode orar. Many of you, Muitos de vocês, your maximum prayer is 20 minutes. o máximo da sua oração é 20 minutos. It's not normal. Não é normal. Because in the spirit, Porque no espírito there is a resistance. tem uma resistência. You feel heavy. Você se sente pesado. You can't pray. Você não consegue orar. It's a spiritual attack. É um ataque espiritual. But today, Mas hoje, I came to declare, eu venho by the declarar, power of the Holy pelo Spirit, poder do Espírito Santo, everything that was making you heavy tudo que está te tornando pesado over your prayer life, na sua vida de oração it is coming off. vai sair. I say it is coming off. Eu disse que irá sair. I say it is coming off. Eu disse que irá sair. Say after me in the name of Jesus. Diga depois de mim, em nome de Jesus. Today, Hoje, I receive eu recebo the fire o fogo of prayer. de oração. Say the fire. Diga o fogo. Say the fire Diga o fogo of prayer. de oração. Now, let me tell you. Agora, deixa eu te dizer. Let us observe Vamos observar the prayer life a vida de oração of Jesus. de Jesus. Jesus was God, Jesus era Deus, but he still had a prayer life. mas ele tinha uma vida de oração. Why will God, Porque Deus, in the flesh of Jesus, na carne de Jesus, still pray? continuava orando? Jesus didn't need prayer Jesus não precisava de oração, because he's God. porque ele é Deus. He's Elohim. Ele é Elohim. He's Emmanuel. Ele é Emmanuel. God among us. Deus conosco. So why would he need to pray? Por que ele continuava a orar? Is to show us É para nos mostrar that without the life of prayer, que sem a vida de oração, you will not be able to survive. você não irá ser capaz de sobreviver. Look at the book of Mark chapter 1. Vamos olhar o livro de Marcos, capítulo 1. Mark chapter 1 verse 35. Marcos, capítulo 1, verso 35. And then Mark chapter 6 verse 46. E depois Marcos, capítulo 6, verso 46. So Mark chapter 1 verse 35. Então, Marcos, capítulo 1, versículo 35. And then Mark chapter 6 verse 46. E então, Marcos, capítulo 6, versículo 46. Let's read that. Vamos Mark ler isso. chapter 1 Marcos, capítulo 1, verse 35 says, Now in the morning, having risen a long while before daylight, he went out and departed to a solitary place, and there he prayed. Então, tendo se levantado de madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. Do we have the Nós temos o verso? Please help me, Por media, favor, me ajude. so we can do fast. Mark chapter 1 verse 35. Marcos, capítulo 1, verso 35. Quickly, please. Rápido, por favor. You wanted to bring him? No.
Please, quickly put it for me, please. Did you read it? Did you read it? Yeah. Read it. Read it again. Read it. It is there. E partindo dali, chegou a sua... Não. É 35, por favor. Versículo. Mark chapter 1, verse 35. 1:35. Depois 6:46. Go ahead. E levantando-se de manhã, muito cedo, fazendo ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali orava. This is Jesus. Isso é Jesus. He went to a solitary place Ele foi para um lugar solitário. and he did what? E ele fez o quê? He prayed. Ele orou. Mark 6, Marcos 6, verse 46. verso 46. Quickly. And when he had sent them away, he departed to the mountain to pray. E tendo-os despedido, foi ao monte a orar. Do you see Jesus here? Você vê Jesus aqui? Do you see Jesus here? Você vê Jesus aqui? Mark chapter 1, he sent them away and he went to pray. No Marcos capítulo 1, ele foi para longe The e Bible começou a says, orar. after he sent them, he went to pray. E a Bíblia diz, depois dele despedir, ele foi ao monte orar. In Mark chapter 1, we just read, he went to a solitary place In- alone to pray. E Marcos capítulo 1, a gente vê que ele foi a um lugar solitário, sozinho, para orar. Look at Luke chapter number 6, E olhe para Lucas capítulo 6, verse 11 and 12. verso 11 e 12. I want to show you something before I preach. Eu quero te mostrar algo antes de eu pregar. Luke chapter 6. Lucas capítulo 6. Look at verse 12. Verse 12. Olhe para o verso 12. Now it came to pass in those days that he went out to the mountain to pray and continue all night in prayer to God. E aconteceu que naqueles dias saiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Luke 22 verse 41. É Lucas 22, capítulo 31. 41. Lucas capítulo 22, verso 41. Ok? Read it. E apartou-se dele cerca de um tiro de pedra, e pondo-se de joelhos, orava. Now, Agora, what am I talking about? o que eu estou falando? Prayer. Oração. If we love Jesus, Se nós amamos Jesus, if we are followers of Jesus, se nós somos seguidores de Jesus, if we are disciples of Jesus, se nós somos discípulos de Jesus, this is the model. This is the model. esse é o modelo. Prayer. Oração. There is mystery behind prayer. Tem um mistério atrás das orações. Listen to me. Me escute. I want you to understand this. Eu quero que você entenda isso. Because Jesus said, Porque Jesus disse, the house of my father, a casa de meu pai it shall be called the house of... tem que ser chamada a casa de... The house of my father, A casa do meu pai it shall be called the house of prayer. deve ser chamada de casa de oração. You are the house of God. Você é a casa de Deus. We are the temple of the Holy Spirit. Nós somos o templo do Espírito Santo. We are the temple of the Spirit. Nós somos o templo do Espírito Santo. I'm showing you Eu estou te mostrando the lifestyle of Jesus. a vida de Jesus. The life of Jesus. A vida de Jesus It was a life of prayer. era uma vida de oração. Jesus did nothing except he prayed. Jesus não fez nada a não ser orar. The secret of the ministry of Jesus, O segredo do ministério de Jesus it was prayer. era oração. That was the secret. Esse era o segredo. You want to have a powerful ministry? Você quer ter um ministério poderoso? You need a powerful prayer life. Você precisa de uma vida poderosa de oração. No powerful prayer life, Sem vida poderosa de oração, no powerful ministry. sem ministério poderoso. You will have a ministry,
Você terá um ministério. You will preach. Você irá pregar. And people will shout. E as pessoas irão gritar. People will be, hey! As pessoas irão falar, ei! But no miracles. Mas sem milagres. You see this lady that came here? Você viu essa moça que veio aqui? You saw the testimony. Você viu o testemunho? Last Thursday, É a última quarta-feira. she said she went to the doctors, got the ultrasound. Ela disse que foi aos médicos ter o ultrassom. And right now, E agora, in front of your eyes, na frente dos seus olhos, Jesus Christ Jesus Cristo just healed her curou ela instantly. instantaneamente. This is not just shouting hallelujah. Isso não é apenas gritar aleluia. This is demonstration Isso é a demonstração of the miracle power of God. do poder milagroso de Deus. If you want to walk in power, Se você quer andar em poder, you will lead a life of prayer. você precisará de uma vida de oração. That is what makes the difference É isso que faz a diferença between preachers. entre pregadores, Is the power, é o poder, the sobrenatural. é o sobrenatural, Not preaching. não a pregação. Everybody can go to a theology school Todo mundo pode ir a uma escola teológica, to study Bible estudar a Bíblia and give a lecture e dar uma lição about the Bible. sobre a Bíblia. But to walk in power, Mas andar em poder it will take the sobrenatural. vai requerer o I said to sobrenatural. take the Eu sobrenatural. disse que vai requerer o sobrenatural. That's why Nicodemus, É por isso que Nicodemos, in the book of John, no livro de João, chapter 3, capítulo 3, the Bible says, a Bíblia diz, Nicodemus, Nicodemos, he was a rabbi. ele era um rabino, He was a master. ele era um mestre. But the Bible says, Mas a apostle, Bíblia diz, no apóstolo, that in the night, que na noite, Nicodemus, Nicodemos, he came to Jesus. ele veio até Jesus. And he said to Jesus, E ele disse a Jesus, he said, Master, ele disse, mestre, we know nós sabemos that you que come from God. você veio de Deus. He called Jesus rabbi. Ele chamou a Jesus rabino. But he was also a rabbi. Mas ele também era um rabino. But he understood Mas ele entendeu. him as a rabbi Ele como rabino and the rabbi of Jesus. e o rabino que era Jesus. There was difference. Tinha diferença. Why? Por quê? Sobrenatural. Sobrenatural. He said because the miracle Ele disse por causa dos milagres that you do, que você faz, you must come from God. você tem que vir de Deus. He knew he was a rabbi, Ele sabia que ele era um rabino, but a rabbi from the theology, mas um rabino da teologia, not the sobrenatural. não do sobrenatural. That was the difference between Nicodemus and Jesus. Essa era a diferença entre Nicodemos e Jesus. But what was the secret of Jesus? Mas qual era o segredo de Jesus? Prayer. Oração. Prayer. Oração. The Bible says A Bíblia diz he sent people away. que ele mandou as pessoas irem embora. And then E então, he went to a solitary place ele foi a um lugar solitário, by himself sozinho, to pray. para orar. You need to have time Você precisa ter tempo when you are alone. quando você está sozinho, Solitary place. um lugar solitário. Not always pray in the crowd. Não sempre ore nas multidões. There is a time Tem um tempo that it's only you and God. que é apenas você e Deus. Solitary place. Um lugar solitário. Jesus went on the mountain. Jesus foi até a The montanha. Bible says, A Bíblia diz and he prayed the whole night. que ele orou a noite inteira. Have you ever prayed the whole night? Você já orou a noite inteira? Since we started 2024, Desde que nós começamos o ano de 2024. have you prayed the whole night? Você orou a noite inteira. That was the secret. Esse era o segredo. Prayer. Oração. Prayer. Oração. I pray for you Eu oro por vocês. that the power of God, Que o poder de Deus, the fire for prayer, o fogo pela oração, it will begin to come upon you. vai vir sobre você. You need a passion Você precisa de uma paixão for prayer. por oração. You know, prayer Você não ora
You don't have a stability você não tem estabilidade in the life of prayer. na vida de oração. It's the stability of the life of prayer É a estabilidade da vida de oração that will cause you to function in the gifts of the Spirit. que irá fazer com que você funcione nos dons do Espírito. When the Holy Ghost came Quando o Espírito Santo veio in the book of Acts, no livro de Atos, on the day of Pentecost, no dia de Pentecostes, the Bible says a Bíblia diz, they were in the upper room. eles estavam no Sinédrio. Jesus said to them, Jesus disse a if eles, you read the Bible, se você ler a Bíblia, Jesus said to the disciples, Jesus disse aos discípulos, he says, ele disse, I am going, eu vou ir, but you mas vocês go wait in Jerusalem. vão e esperem em Jerusalém. They went to wait in Jerusalem. Eles foram esperar em Jerusalém. They could have sit there, Eles sentaram lá, they could have sit there eles podiam ter sentado lá and crossed their hands e cruzado seus braços and wait for the Holy e Spirit. esperar pelo Espírito Santo. But that's not what happened. Mas não é isso que aconteceu. The Bible says A Bíblia diz they were waiting. que eles estavam esperando. How were they waiting? Como eles estavam esperando? In prayer. Em oração. Oh Father, Ó Pai, the promise a promessa of the do Holy Spirit, Espírito Santo let it come. tem que vir. The promise A of the promessa Holy Spirit, do Espírito let it Santo come. deixe vir. The promise A promessa of the Holy Spirit, do Espírito Santo let it come. deixe vir. As they were praying, Enquanto eles estavam the orando, Bible says, a Bíblia diz, suddenly de repente, the Holy Ghost, o Espírito Santo, he came down ele veio abaixo with fire. com fogo. Listen to me. Me escute, Many of you, muitos de vocês, you have the promise of God. vocês têm a promessa de Deus. How do you wait for the promise? Como você espera pela promessa? Oração. Com oração. How do you wait for the promise? Como você espera pela promessa? You must pray. Você deve orar. They had a promise Eles tinham a promessa of the Holy Spirit, do Espírito Santo, but they did not cross their hands. mas eles não cruzaram seus braços. They went to pray. Eles foram orar. God promised you Deus te prometeu for your family, pela sua for your família, business, pelo seu negócio, for your life. pela sua vida. Every promise of your life, Toda promessa sobre a sua it vida will manifest vai se manifestar at the place no lugar of prayer. de oração. It doesn't just happen. Não apenas acontece. Listen to me. Me escute. God can promise you, Deus pode te prometer, but you must cause it to happen. mas você deve causar com que aconteça. Are you hearing me? Você está me escutando? God can promise you, Deus pode te prometer, but you have the responsibility mas você tem a responsabilidade to cause it to happen. de causar com que aconteça. You have to make it happen. Você tem que fazer com que aconteça. That's what the Bible says. É isso que a Bíblia diz. Since the time of John the Baptist, Desde o tempo de João Batista, it is the violence they take it by force. é a violência que é tomada por força. See, O reino é tomado à força. since the time of John the Baptist, Desde o tempo de João Batista, the kingdom of God suffers violence, the violence they take it by force. o reino de Deus é com violência, é tomado por força. You cannot just sit here Você não pode sentar aqui and say, God promised me. e dizer, Deus me prometeu. God promised me. Deus me prometeu. You will wait. Você vai esperar. You will wait. Você vai esperar. You will wait. Você irá esperar. You will wait. Você irá esperar. Some of you say, Alguns de vocês irão dizer, I am waiting for God. eu estou esperando por Deus. And God says, E Deus diz, I am waiting for you. eu estou esperando por você. You are waiting for God. Você está esperando por Deus. What God is waiting for you. Por Deus está esperando por I você. don't know who I'm talking to, Eu não sei com quem eu estou falando, but some of you, mas alguns de vocês, you need to take things in your hands você precisa pegar as coisas com a sua mão and say enough is enough. e dizer, basta é basta. It has to happen. Tem que acontecer. I say it has to happen. Eu disse, tem que For acontecer. my family, Pela minha família, it has to happen. tem que acontecer. For my children, Pelos meus filhos, it has to happen. tem que acontecer. For my destiny, Pelo meu destino, it has to happen. tem que acontecer. What is the key? What is the key? Qual é a chave? Prayer. Oração. Jesus showed us Jesus nos mostrou that it is prayer que a oração that makes things happen. que faz as coisas And acontecerem. the apostles, they were praying Então apóstolos estavam orando until the promise came. até que a promessa You veio. want to see the manifestation of the promise? Você quer ver a manifestação da promessa? Learn how to pray. Aprenda como orar. The Bible says A Bíblia diz, when Jesus was being baptized, quando Jesus ia ser batizado, what happened? o que aconteceu? The Bible says A Bíblia diz, while
he was praying, enquanto ele estava orando, enquanto ele estava orando, the heaven, os céus, while he was praying, enquanto ele estava orando, the heaven os céus opened. se abriram. You want to live your life Você quer viver a sua vida under an open heaven? com os céus abertos? Prayer. Ore. Look at somebody. Have you prayed? Olhe para alguém e fala, você orou. Say, God is calling you for prayer. E fale, Deus está te chamando para orar. You need to increase prayer. Fale, você precisa aumentar a oração. Say, you need to increase. You need to increase. Fale, You need você to precisa increase. aumentar, você precisa aumentar. Say, you need to increase prayer. You need to Fale, increase. você precisa aumentar a oração. Say, you need to increase prayer. You need to Fale, increase. você precisa aumentar a oração. Many people, Muitas pessoas. you are in São Paulo, Você está em São Paulo, but heaven mas os céus over your life, na sua vida, over your family, sobre a sua família, It's closed. está fechado. Jesus, while he was being baptized, enquanto ele estava sendo batizado, he was praying, eles estavam orando and heaven e os céus opened. se abriram. May you open the heaven Que você abra o céu over your children. sobre os seus filhos. We need mothers Nós precisamos de mães who can open the heavens que possam abrir os over céus their children. sobre seus filhos. I say we need mothers Eu disse que nós precisamos de mães that can open the heavens que podem abrir os céus over their children. sobre seus filhos. We need wives Nós precisamos de esposas who can open the heaven que podem abrir o céu over their husband. sobre seus maridos. When your husband goes to work, Quando o seu marido vai trabalhar, you can open the heaven for his business. você pode abrir o céu para os negócios dele. We need husbands Nós precisamos de maridos that can open the heavens que possam abrir os céus over their wives sobre as suas esposas to the life of prayer. para a vida de oração. We need parents Nós precisamos de pais that has the power of God que têm o poder de Deus through prayers para que através da oração to open the heaven. abrir os céus. In this church, Nessa igreja, we need people nós precisamos de pessoas that can keep the heaven que possam manter o céu over Yapi sobre a IAP open. aberto. I say open. Eu disse aberto. I say open. Eu disse I aberto. say open. Eu disse I say aberto. open. Eu disse I say aberto. open. Eu disse aberto. Listen to me. Me escute. It will take prayer Vai levar oração to start revival. para começar o avivamento. It needs prayer. Precisa de oração. But to maintain revival, Mas para manter o avivamento, it will take prayer. vai levar oração. To start prayer, Para começar a oração, no, to start revival, para começar o avivamento, it takes prayer. precisa de oração. It will take prayer to birth revival. To give birth to revival, Para dar nascimento ao avivamento, it takes prayer. precisa de oração. But to maintain revival, Mas para manter o avivamento, it will take prayer. vai levar oração. That's the reason. Essa é a razão. Many times in the history of revival, Muitas vezes na história dos avivamentos, there is a revival tem um avivamento, and then it dies. então morre. You know why? Você sabe por quê? The force of prayer Eles forçam com a oração to maintain revival, para manter o avivamento. it's not there. Não está lá. That's the reason. Essa é a razão. Many men and women of God, Muitos homens e mulheres de Deus, God bless them. Deus abençoa eles. God will elevate you. Deus vai te levar. God sent you to the world. Deus te levará pelo mundo. God is using you. Deus está te usando. You know what is the trap? The trap? The trap. Você sabe qual que é a armadilha? You become celebrity Você começa a se tornar uma celebridade. and you forget E aí você esquece the place o lugar of prayer. de oração. Many leaders, Muitos líderes, when God is using you quando Deus está te usando and you travel in the world, e você viaja pelo mundo, you become busy você se torna ocupado for conference, por conferência, cruzadas, para cruzadas, business meetings and everything. reuniões de negócios, tudo. And you forget E você esquece the lifestyle of prayer. o estilo de vida de I oração. always say to God, Eu sempre disse a Deus, Father, in the name of Jesus, Pai, em nome de Jesus, let me never become too busy for prayer. que eu nunca esteja muito ocupado para oração. Never. Nunca.
Because when you become too busy Porque quando você se torna muito ocupado for ministry, para ministério, you miss prayer. você perde a oração. And many churches, E muitas igrejas leaders, nos guiam, they have a team for prayer. eles têm um time de oração. It's good. É bom? I have a team of prayer. Eu tenho um time de As I'm oração. preaching now, Enquanto eu estou pregando they are agora, watching me and they are praying eles for me estão right now. assistindo e orando por mim agora. But my prayer, Mas a minha my oração, ministry, o meu it ministério, does not depend on them. não depende deles. That's the trap. When you become celebrity, you become a busy traveling the world. You forget and you leave your prayer ministry to the intercessors. Então, essa é a armadilha. Quando você se torna uma celebridade, você vai pelo mundo, você esquece o lugar de oração e você vive apenas pelos intercessores. Jesus, he never left his prayer life to the intercessors, the apostles. ele nunca deixou sua vida de oração para os intercessores, os apóstolos. He himself as a leader, Ele mesmo como um líder, he was number one intercessor. ele era o número 1 em intercessão. Receive the spirit Receba o espírito of prayer. de oração. I say receive the spirit. Eu disse, receba o espírito. I say receive the spirit Eu disse, receba o espírito of prayer de oração over your life. sobre a sua vida. Listen, Escute, it takes prayer tem que ter oração to maintain revival. para manter o avivamento. I'm praying Eu estou orando that God will put in you que Deus coloque em você the desire o desejo to pray. de oração. You wake up in the morning, Você vai acordar de manhã, you are praying. você vai orar. In the middle of the night, No meio da noite, you are praying. você estará As orando. I'm speaking now, Enquanto eu estou falando I pray that agora, the spirit eu trago no espírito of prayer de oração to come upon you. para vir sobre The você. spirit of prayer O espírito de oração to come upon you. para vir sobre você. I'm talking about the Eu revival estou falando sobre avivamento of prayer. de oração. I say Eu revival disse o avivamento of prayer. da oração. Look at this. Olhe isso. The Bible say, A Bíblia diz. the Bible say, A Bíblia in diz. the book of Luke chapter 9. No livro de Lucas capítulo 9. Look at this, look at this. Olha isso. Luke chapter 9, Lucas capítulo 9, verse 28 and 29. verso 28 e 29. Masha degevi, vi manuva ragasgidea. Allah kanteke bobrosha. Luke chapter 9, Lucas capítulo 9, verse 28. verso 28. When he went on the mountain to pray, Quando ele foi para o monte orar, quickly, please. rápido, por favor. Now it came to pass about 8 days after this saying that he took Peter, John, and James and went up on the mountain to pray. As he prayed, the appearance of his face was altered, and his robe became white and glistening. And behold, 2 men talked to him, who were Moses and Elijah, verse 31, who appeared in glory and spoke of his decease, which he was about to accomplish in Jerusalem. Ok. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Do you see this mystery? Você vê esse mistério? No. Ah, não. You didn't see it, eh? Você não viu, né? Did you see it? Você viu? Philip, do you see it? Felipe, você viu? Did you see it? Você viu? Did you see it? Você viu? Do you see it? Você viu? The Bible says, verse 28. A Bíblia diz no verso 28. Repeat it for me. Repita para mim, por favor. E aconteceu que, quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. He went on the mountain, orar. Ele foi ao monte orar. That's Jesus. Isso é Jesus. Verse 29. Verso 29. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. Stop there. Pare aí. Prayer has the capacity Oração tem a capacidade to transform you. de te transformar. That's the mysteries of prayer. Esse é o mistério da oração. Your children, Os seus filhos, they are going to drugs.
Eles foram para as drogas, They're going to prostitution. eles foram para a prostituição, And you want to see them transform? e você quer ver eles transformados? Pray. Ore, Pray. ore. You want to see your husband transform Você quer ver o seu marido transformado? for the glory of God? Para a glória de Deus, Pray. ore. You want to see your family, your life change? Você quer ver a filha da sua família, a sua vida familiar mudada? You want to see it transform? Você quer ver uma transformação? Pray. Ore. The Bible says, A Bíblia diz, as he was praying, enquanto ele estava orando, his face a sua face transformed. se transformou. Many of you, Muitos de vocês, you are struggling with addiction. você está lutando com vício, Addiction. addiction of drugs. vícios de droga, Addiction of alcohol. vícios do álcool, Addiction of pornography. vício da pornografia, And you are crying. e você está chorando. Oh God, help me. Oh Deus, me ajuda. Stop crying. Pare de chorar. Go in fasting and prayer. Vá, jejue e ore. 3 days. 3 dias. Pray. Ore. That addiction, Esse vício it will flash out of you. vai sair de você. You are struggling with masturbation. Você está lutando com a masturbação. You are trying. Você está tentando. You fall again. You try. Você tenta e cai de You novo. fall again. You fall again. Você cai de novo. I have good news for you. Eu tenho boas notícias para você. Fasting and prayer, Jejum e oração it will break the addiction. vai quebrar o vício. I prophesy to you. Eu profetizo sobre você. Every addiction, Todo vício, todo vício over your life, sobre a sua I vida, command that to be eu broken. comando agora. I command that to break. Eu comando a quebrar. I say let it break Eu disse, quebre by the fire pelo fogo of prayer. da oração. Prayer Oração has the capacity tem a capacidade to bring a transformation de trazer uma transformação in a nation. numa nação. Prayer Oração have the capacity tem a capacidade to bring a transformation de trazer uma transformação in a family. numa família. Don't let the devil sit on you. Não deixe o diabo sentar em você. You become heavy in prayer. Você fica pesado em oração. Listen to me. Me escute. When you cannot pray, Quando você não pode orar, the devil is molesting your destiny. o diabo está molestando o seu destino. That's why you cannot play with prayer. É por isso que você não pode brincar com a oração. You need to become a prayer woman. Você precisa se tornar uma mulher de oração. You need to become a prayer man. Você precisa se tornar um homem de oração. Receive the grace to pray. Receba a graça para orar. Receive the spirit to pray. Receba o Espírito para orar. It is prayer É a oração that brings change. que traz mudança. I'm finishing and we are going to pray. Eu estou terminando, então eu vou orar. Look at this. Olha isso. Jesus was praying. Jesus estava orando. Moses, Moisés, he died ele morreu many years ago. muitos anos atrás. In the Old Testament, No Velho Testamento. in the Old Testament, No Velho Testamento. that's why Moses died. Foi lá que Moisés morreu. Elijah Elias was taken to heaven. foi levado ao céu. In the time of Kings, in the book of, in the Old Testament, No Velho Testamento, no livro de Reis. in the Old Testament. No Velho Testamento. But when Jesus was praying, Mas quando Jesus estava orando, Moses from the Old Testament and Elijah, Moisés e Elias do Velho Testamento, they appeared to him. ele apareceu para ele. They appeared to him. Ele apareceu para ele. Can I say something here? Eu posso falar algo aqui? Moses, Moisés, he had a problem with God, ele tinha um problema com Deus. and he did not enter the promised land. E ele não entrou na Terra Prometida. But in the transfiguration, Mas na transfiguração, he came to Jesus. ele veio até Jesus. In the Old Testament, No Velho Testamento, Moses Moisés had a problem with God, tinha um problema com Deus. and he did not enter the promised land. E ele não entrou na Terra Prometida. God killed him. Deus matou ele. He didn't enter the promised land. Ele não entrou na Terra Prometida. But in transfiguration, Mas na transfiguração, Moses, Moisés, he came to talk to Jesus. ele veio falar com Jesus. When a man of God Quando o homem de Deus has a problem, tem um problema, don't judge them.
Não julgue eles. It's between Moses É entre Moisés and God. e Deus. You can say, Você pode dizer, Moses, Moisés, he messed up. ele bagunçou. That's why he didn't enter the promised É land. por isso que ele não entrou na Terra Prometida. But that was between him Mas era entre ele and God, e Deus, not Israel. não Israel. The problem with Apostle Jonathan O problema do apóstolo Jonatas is between him é entre ele and God, e Deus, not you. não você. That's how God deals with his servants. É assim que Deus lida com seus servos. It's between him and God. É entre ele e Deus. But here, because of prayer, Mas assim, na questão da oração, Moses appeared. Moisés apareceu. That's what happened when you pray. É isso que acontece quando você It ora. activates the gifts of the Spirit. Ativa os dons do Espírito. It activates the prophetic anointing. Ativa a unção profética. It activates the miracle power of God in your life. Ativa o poder milagroso de Deus na sua vida. I don't know who I'm talking to here. Eu não sei com quem estou falando aqui. You need to begin to speak to God Você precisa começar a falar com Deus. and begin to say to God, E começar a dizer a Deus: I refuse eu me recuso to be sleeping in prayer. de dormir em oração. Every spirit of sleeping Todo o espírito de dormência in prayer, na oração, you have to let me go. você tem que deixar eu ir. One day, Um dia, Jesus, Jesus, as he was preparing for enquanto ele estava se preparando para Golgotha on the cross, a cruz, he took Peter, John, and James. ele pegou Pedro, Tiago e João. He said, "Come, Ele disse: venha, let's go pray." vamos orar. When they came to pray, Quando eles foram orar, Jesus told you pray here. Jesus disse: vocês oram aqui, I'm going to pray there eu vou orar lá. because the leader, Porque o líder, your prayer life, a sua vida de oração it has to be more. tem que ser maior. If you are a leader of a group, Se você é líder de um grupo, your prayer life cannot be the same like the group. você não pode ter uma vida de oração igual a do grupo. You cannot have the same prayer life as the group. Você não pode ter a mesma vida de oração do grupo. As a leader, Como um líder, you need to always go more. você sempre tem que ir So a mais. he told the Peter and John to stay there. He went to pray. Então ele falou para Pedro, João e Tiago ficar And ali. then Ele he foi came orar. back. E ele voltou. Peter and John and James, Pedro, Tiago e João, they were sleeping. eles estavam dormindo. You know what Jesus said? Você sabe o que Jesus disse? Look at this. Olha isso. Jesus said, Jesus disse: you could not even pray 1 hour. você não podia nem orar 1 hora. He said, you could not even pray 1 hour. Ele disse: você não pôde nem orar 1 hora. So what does that mean? Então o que isso significa? Every Christian, Todo cristão, your minimum prayer a sua oração mínima is 1 hour. é 1 hora. It's minimum. É o mínimo. If you struggle with 1 hour prayer, Se você luta com 1 hora de oração, you have a problem. você tem um problema. You know what happened? Você sabe o que acontece? They couldn't pray. They could not pray. Eles não puderam orar. And after that, E depois disso, the Bible says, a Bíblia diz the Pharisees, que os fariseus, they came to arrest Jesus. eles vieram prender Jesus. When they arrest Jesus, Quando eles prenderam Jesus, the Bible says, a Bíblia diz, Peter, Pedro, he took the knife. ele pegou a espada, He cut the ears. ele cortou a orelha. Jesus said, Jesus disse: Peter, Pedro, this battle, essa batalha it's spiritual. é espiritual. We fought this battle. We fought this battle Nós lutamos essa batalha in prayer. em oração. But you Mas were sleeping. você estava dormindo. That's the reason Essa é a razão you are reacting que você reagiu in the flesh. na carne. He said the fight, Ele disse: o fato it was yesterday. It was yesterday foi ontem, when I asked you to pray. quando eu pedi para você orar. It was for this fight. Era para essa batalha. But you were sleeping. Mas você estava dormindo. You didn't fight the fight. Você não lutou a luta. You were sleeping. Você estava dormindo. And now, E agora, when you see the opposition, quando você vê a oposição, you react in the flesh. você reage na carne. But the fight Mas a luta is in the spirit. é no espírito. So Jesus took the ears Então Jesus pegou os ouvidos, a orelha, and he put it back. e colocou de volta. He said, this is not the fight of the flesh. E ele disse: isso não é uma luta da carne.
How many fights are you fighting Quantas lutas você tem lutado in the flesh? na carne? You're supposed to win it in the spirit. Você tem que vencer pelo Espírito. The fight of your health. A luta pela sua saúde. Everything the doctors see is in the flesh. Tudo que os médicos dizem está na carne. But you must win that battle in the spirit. Mas você tem que vencer essa batalha no Espírito. The fight of your family. A luta pela sua família It's a fight in the spirit. é uma luta no Espírito. The fight of your destiny. A luta pelo seu destino. The destiny of your children. O destino dos seus filhos. It's a fight you must fight in prayer. É uma batalha que você deve lutar em oração. Not in the flesh. Não na carne. If you don't fight in the flesh, Se você não if you don't fight in the spirit, Se você não lutar no Espírito, you will see the result of devastation in the flesh. você irá ver a devastação da sua carne. Today, Hoje, I just came to inject you eu apenas vim injetar em você the spirit o Espírito of prayer. de oração. Today, Hoje, I just came to communicate to you eu apenas vim comunicar a the você spirit o Espírito of prayer. de oração. Prayer Oração can change everything. pode mudar tudo. When Peter was in prison, Quando Pedro estava na prisão, the church was praying. a igreja estava orando. Peter was in the prison, Pedro estava na prisão, the church was praying. a igreja estava orando. And supernaturally, E sobrenaturalmente, he came out of prison. ele saiu da prisão. There was a visitation Tinha uma visitação of angels. de anjos. How? Como? Prayer. Oração. When they began to pray, Quando eles começaram a orar, God sent angels. Deus mandou anjos. Don't live your Christian life Não deixe que a sua vida cristã without a life of prayer. seja uma vida sem a vida de oração. When you pray, Quando você ora, angels, anjos, they receive serviço. eles recebem o serviço. Because the Bible says Porque a Bíblia diz the angels, que os anjos, they are in the service que eles estão em serviço of the saints. dos santos. Angels works for you. Os anjos trabalham para você. I say angels, Eu disse os anjos, they work for you. eles trabalham para você. I say angels, Eu disse anjos, trabalham para você. Angels, they work for you. anjos trabalham para você. When the church began to pray, Quando uma igreja começa a orar, the angels began to move os anjos começam a se mover to liberate Peter. para libertar Pedro. When Daniel began to fast and pray for 21 days, Quando Daniel começou a jejuar e orar por 21 dias, the angels os anjos began to move. começaram a se mover. Listen to me. Me escute. You have the capacity Você tem a capacidade in the realms of the spirit no ambiente do Espírito to move the angels. de mover os anjos. I said to move the Eu angels disse de mover os anjos through your prayers. através da oração. Because the Bible says Porque a Bíblia diz, when you pray, quando você the ora, angels, os anjos, they take your prayers, eles pegam as suas they orações, bring it to God. eles trazem para Deus. Angels, Os anjos, they work for you. eles trabalham para você. When you pray, Quando você ora, you put angels to work. você coloca os anjos para trabalharem. Many of your angels, Muitos dos seus anjos, they don't have a job. eles não têm um trabalho. They are fired. Eles são demitidos. They are in retirement. Eles estão aposentados. They have retired Eles se aposentaram. because they have nothing to do. Porque não tem nada para fazer. Because you don't pray. Porque você não ora. The only thing you do Mas a única coisa que você faz is cantar. é cantar. Cantar é bom. Cantar é... Mas Jesus não canta, Jesus oração. The Bible don't say, A Bíblia não diz. the Bible didn't say, A Bíblia não diz. Jesus cantar à noite, ele canta. No. The Bible says Jesus oração. Shakali brakusutumaya. Leperini katosha bahandia. Leperene gevilia takata. Koroboko shadada bakatenda. Iliparusutuma ataya. Shabrata kapa. You need to pray.
Você precisa orar. I say you need to pray. Eu disse, você precisa I orar. feel the spirit of prayer. Eu sinto o espírito de oração. I feel it in my heart. Eu sinto no meu coração. I feel it in my heart. Eu sinto no meu I coração. feel it in my heart. Eu sinto no meu If you are coração. hungry, Se você tem fome, God will give it to you. Deus irá te dar. If you are Se hungry, você tem fome, God will give it to you. Deus irá te dar. Ranteketelebaras. Ishedekebanda. Look, can I share with them the mystery that happened to us when we came with the flight? Eu posso falar o que aconteceu conosco? Let me tell you this. Deixa eu te falar isso. Normally, Normalmente, when we fly quando nós voamos, business class. nós voamos na classe executiva. But this time, Mas desta vez, there was a problem with the ticket. tinha um problema com o passaporte, No. com a passagem. With the ticket. Com a passagem. So we couldn't fly business. Então nós não podemos voar We na classe tried to executiva. change nothing. Nós tentamos mudar nada. And we were busy. E nós estávamos ocupados. When we arrived at the airport, Quando a gente chegou no aeroporto, my wife and I went to talk to the people of Air Canada and say, we want to change the ticket, pay. We need business class because Brazil is 10 hours and 30 minutes flight. minha esposa e eu, a gente foi até o aeroporto, a gente falou, a gente precisa mudar para a classe executiva, a gente paga. E ele falou assim, não, mas o voo do Brasil tem 10 horas de duração. It's too long. É muito longo. We need business class. Nós precisamos da classe They executiva. say we can do nothing with this ticket, you have to fly. Ele disse, a gente não pode fazer nada com essa passagem, você tem que ir voar. We were very tired. Nós estávamos muito cansados. I preached in Ottawa. Eu preguei em Ottawa. My wife had a conference for 3 days Minha in esposa Montreal. estava em conferência por 3 dias em Montreal. When I finished preaching, Quando eu terminei a pregação, I drove 2 hours to get my wife. eu dirigi 2 horas para chegar até a minha esposa. After she finished preaching for 3 days, Depois que ela terminou de pregar por 3 dias, then we went to the airport então nós fomos até o aeroporto to take the flight to Brazil for 10 hours. para pegar o voo para o Brasil por 10 horas. And we couldn't change to business class. E nós não podíamos mudar para a primeira classe. I said, God, please, Eu disse, Deus, por favor, this economy is suffering. essa economia, esse sofrimento da econômica. And we couldn't change it. E a gente não podia mudar. Me and her, Eu e ela, we prayed. nós oramos. We said, God, Nós dizemos, Deus, we are tired, nós estamos cansados. but give us grace Nos dê a graça to have a smooth flight. para ter um voo bom. What I'm telling you, O que eu estou te dizendo? ask her. Pergunte para ela. We entered the plane. Nós entramos no voo. I don't like to say this because people don't understand. These are spiritual things. Eu não gosto de dizer isso, porque as pessoas não entendem. Isso são coisas espirituais. We entered the plane. Nós entramos no avião. We put seat belt. Nós colocamos o cinto. The plane took off. O avião começou a voar. My wife fell asleep. Minha esposa dormiu. I began to pray. Eu comecei a orar. When she woke up Quando ela acordou and I finished, e eu terminei, we checked on the screen. nós checamos na tela. How many minutes left to Brazil? Quantos minutos tinham até o Brasil? 48 minutes. 48 minutos. Did you get what I said? Você entendeu o que eu disse? Receive a miracle. Receba um milagre. Listen to me. Me escute. We closed the eyes. Nós fechamos os olhos. We opened. Nós abrimos 48 minutes 48 minutos to descend to São Paulo. para descer até São Paulo. We did not eat. Nós não comemos. When the service, I don't remember. Quando teve o serviço, eu não me lembro. 48 minutes from Montreal, Canada to São Paulo. 48 minutes. 48 minutos de Montreal para São Paulo. 48 minutos. Prayers. Orações. The Bible says, A Bíblia diz. Philip, Felipe, in the Bible, na Bíblia, when Philip baptized, quando Felipe batizou, when he finished, quando ele terminou, he disappeared ele desapareceu to go to another place. para ir para outro lugar. Spiritual transfer. É uma transferência espiritual. You don't understand me. Você não entende. You don't understand me. Você não entende. You don't understand me. Você não entende. I was shocked. Eu estava chocado. I said to her, oh, Eu disse para ela, did you see what happened? você viu o que aconteceu? She said, huh? Ela disse o quê? Huh? Hã? We checked. Nós checamos. We were going to start coming down. Nós íamos começar a pousar. Montreal to São Paulo. De Montreal para São Paulo. 48 minutes. 48 minutos. Mashallah parakasotokos. Why? Por quê?
quê? Because we prayed. Porque nós oramos. I say to you, Eu digo a você, when you become a man of prayer, quando você se torna um homem de oração, I'm talking about prayer. eu estou falando de oração. You must become fervent in prayer. Você deve se tornar fervoroso em oração. You must pray Você deve orar until something happens. até que algo aconteça. You have to push. Você tem que puxar. Not pray. Oh, Jesus. Não apenas, oh, Não. Jesus. Não. Fervent prayer. Fervorosa, oração fervorosa. For your family. Pela sua família. For your life. Pela sua vida. For the church. Pela igreja. This church. Essa igreja. What God is doing here. O que Deus está fazendo aqui. And what God will do here. E o que Deus irá fazer I aqui. already said to the apostle. E eu até disse para o apóstolo. Yapi. Iape. In São Paulo. Em São Paulo. The time will come. O tempo irá vir. This church Essa igreja will do crusade vai fazer cruzadas in the stadiums of São nos Paulo. estádios de São Paulo. This church, Essa igreja, you will fill the stadiums você irá encher os estádios for the glory of the Lord. para a glória do Senhor. It will take prayer. Vai precisar de oração. That is the prophecy Essa é a profecia that is upon this church. que está sobre essa igreja. But it will take prayer. Mas vai levar oração. Prayer Oração is like labor. When a woman is in labor, é como uma mulher em parto. you know when you're in labor, Sabe quando você está dando luz? you have contraction. Você tem contração. That is prayer. Isso é oração. You are laboring, Você está dando luz. but you have to push. Mas você tem que empurrar. You need to push. Você tem que empurrar. As a woman, Como uma mulher. when is the time to push? Qual é o tempo de empurrar? You don't stop. Você não para. If you stop, Se você parar, the baby can die. o bebê pode morrer. The promise of God As promessas de Deus is in you. está em você. You need to push. Você precisa empurrar. I say you need to push. Eu disse, você precisa You need to empurrar. push for that miracle. Você precisa empurrar por esse You need to milagre. push for that family. Você precisa empurrar por essa You need família. to push for your daughter. Você precisa empurrar pela sua filha. You need to push for your son. Você precisa empurrar pelo seu filho. You need to push for this ministry. Você tem que empurrar por esse You ministério. will not die from cancer. Você não irá morrer com câncer. You will not die from any sickness. Você não irá morrer com qualquer You will not doença. die from any diabetes. Você não vai morrer com qualquer You will not diabetes. die from any situation. Você não vai morrer com The qualquer miracle situação. power of O God poder milagroso de Deus is on the inside of you. está dentro de você. I say the power of Eu God disse, o poder de Deus is on the inside of you. está dentro de você. But you have to push. Mas você tem que empurrar. You have to push. Você tem que empurrar. You have to say to God, Você tem que dizer a Deus, Father, Pai, there is more. tem mais. There is more. Tem mais. It takes hunger. Tem que ter fome. It takes hunger. Precisa da fome. You must be hungry for God. Você precisa ter fome de Deus. You must be hungry for the supernatural. Você tem que ter fome do sobrenatural. You must be hungry for the supernatural. Você tem que ter fome do sobrenatural. You must be hungry for more. Você tem que ter fome por And mais. that's how we push. You push in E é prayer. assim que você empurra em oração. Father, I want more. Pai, eu quero mais. It's prayer that can bring transformation. Essa oração pode trazer transformação. When you want to go from level to levels, Quando você quer ir de nível a nível, it will take prayer. vai precisar de oração. Prayers Orações will take you from level to level. vai levar você de nível a nível. It will take you from glory to glory. Vai te levar de glória em glória. You must increase your level in prayer. Você deve aumentar o seu nível de oração. Increase your time in prayer. É aumentar o seu tempo de oração. You wake up in the morning, Você acorda de manhã, go for prayer. vá orar. Speak in tongues Fale em línguas for 50 minutes, por 40 minutos. 1 hour. Uma hora. Just speak in tongues. Apenas fale em línguas. Early in the morning, E de manhã bem cedo, you wake up to go to the washroom. você acorda para ir para o banheiro. Go pray in the spirit. Vá orando no Espírito. You need to pray. Você precisa orar. You need to push. Você precisa empurrar. I say you need to push. Eu disse que você precisa I empurrar. say you need to push. Eu disse que você precisa empurrar. I'm finishing here. Eu estou terminando aqui. You need to push. Você precisa empurrar. Jesus, Jesus, he showed us ele nos mostrou there is no life que não tem vida without prayer. sem oração. The early church, A igreja primitiva it was a church of prayer. era uma igreja de oração. It only prayed. Ela só orava. In the book of Acts chapter 1 verse 8, No livro de Atos capítulo 1, versículo 8, they were praying. eles estavam orando. In chapter 2, No capítulo 2, they were praying eles estavam and the orando. Holy Ghost came. E o Espírito Santo veio. In chapter 3, No capítulo 3, Peter Pedro raised the lame man to stand up pegou o homem coxo para se levantar. in the hour of prayer.
através da oração. That's it. Isso era. Today, Hoje, I just came to tell you, eu apenas vim te dizer, prayer. ore, Wake up. acorde. Don't let the devil put you to sleep. Não deixe que o diabo te coloque para dormir. Don't be like Peter, Não seja como Pedro, when you are sleeping when it's time to pray. que você está dormindo quando é tempo de orar. Stand on your feet. Fique de pé. Shalamakata. I need a microphone. I need a microphone. Shababakata lanamasa. Sobroketele bababa shakabayas. Give to her. Give to her. I want her to be the one praying with me. Anytime I need prayer, she'll be praying on the microphone. No, hold on. Segure. I just want you to lift your hands. Eu apenas quero que você levante as suas mãos. Say, Father, give me prayer, the spirit of prayer. Diga, Come on, Pai, come on. me dê a oração espiritual. Give me the spirit Me dê o espírito. of prayer. Me dê o espírito de oração. The spirit of prayer. O espírito de oração. The spirit of prayer O espírito de oração. to come upon my life. Venha sobre a minha vida. Say, spirit of prayer. Diga, espírito de oração. Come on, quickly. Rush. Come upon my life. Venha sobre a minha vida. Spirit of prayer. Espírito de No, oração. don't whisper. Não sussurre. Speak it loud. Fale alto. Say, spirit of prayer. Diga, espírito de oração. Come upon my life. Venha sobre a minha vida. Spirit of prayer. Espírito de oração. Come upon my life. Venha sobre a minha vida. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Spirit of prayer. Espírito de oração. Come upon my life. Venha sobre a minha vida. Every spirit of distraction. Todo espírito de distração. Say, every spirit of distraction. Diga, todo espírito de distração. Leave my life. Deixe a minha vida. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Every spirit Todo espírito of weakness de fraqueza in prayer. em oração. Leave my life. Saia da minha vida. In the name of Jesus. Em nome de Jesus. Spirit of prayer. Espírito de oração. Come upon my life. Venha sobre a minha vida. Open your voice Levante as suas vozes and say, Spirit, come upon e me. diga, Espírito, venha sobre mim. Open, pray. Ore, Pray. ore, ore. No. Lift your voice. Não, aumente as suas vozes. I said, lift your voice. Eu disse, aumente suas vozes. Cry to God. Oh, chore para Deus. Give us the spirit of prayer. O espírito de oração. Give us the spirit of prayer. Nos dê o espírito de oração. Give us the spirit of prayer. Nos dê o espírito de oração. Give us the spirit. Give us the Nos dê o spirit. espírito, nos dê o espírito. Give us.